Ah, o microfone da Juliane está aberto. Olá. Então tá, pessoal, hoje a gente vai dar uma olhadinha no fórum, né? Todo mundo conseguiu fazer a sua participação no fórum? Seja pelo blog ou seja no fórum pelo Cigarro. Cigarro, infelizmente, nos deixou na mão aí durante aproximadamente 10 dias, né? Uma semana inteirinha de mais um quebrado, que infelizmente a gente ficou com dificuldade de comunicação. Todo mundo conseguiu fazer sua postagem? Tem coleguinha Professor, falando? eu consegui, na verdade, eu fui a segunda, acho que a postar. Mas depois que eu postei, né, que eu fui ver que alguns erros lá, né, principalmente de entendimento da questão, né, que eu tinha entendido uma coisa, acho que assim como a Ana, né, eu tinha entendido que era para fazer todos os autores, né, e Ah, também sim, você foi das primeiras a eu tive colocar, né? muita dificuldade em organizar lá também, por causa do meu, eu fiz pelo celular e tava com muita dificuldade em postar. Imagina. Assim, eu não estou de olho na forma, tá? Justamente porque eu entendo que não dá para a gente, através de uma atividade interativa no fórum, exigir a forma. Quem conseguisse postar do seu mobile, né, do seu celular, de um tablet, assim, muito bem-vindo. O interesse ali é o conteúdo, né, e não a forma, né? Então, a matéria é o interessante agora e não a forma. Então, não te preocupa com a questão de formato, tá, Patrícia? Realmente só gostaria que fosse tudo ali pelo fórum, né? Só que, infelizmente, tinha pessoas com dificuldade de participar do fórum que preferiram jogar lá no blog, sem problema, a gente vai tentar fazer o aproveitamento. Mas a Patrícia fez. Diego, conseguiu fazer a tua postagem também? Sim, professor, eu fiz. Só não consegui fazer a segunda postagem do fórum. Ficou Comentar, né? fechado. Tá, eu acabei de abrir de novo o fórum e não precisa fazer agora a segunda postagem, não, tá? Depois que a gente terminar essa nossa conversa, corre lá rapidinho, já faz um comentário antes da próxima aula de vocês e tem condições aí de garantir a avaliação, tá bom? Então, segura um pouquinho aí o ímpeto, já abri de novo o fórum e vai até sexta-feira, dia 12, tá? Então pode fazer postagem lá novamente. Quem quiser ajustar alguma coisa, comentar, fazer a segunda postagem que é necessária para avaliação, conforme o combinado, tá? Mas não precisa correr lá agora. Agora a gente vai dar uma olhada nas postagens das pessoas que estão aqui na sala, tá? Para isso eu quero saber se a Juliane fez a postagem. Conseguiu fazer, Juliane, a postagem ativa? Sim, professor, consegui. Conseguiu fazer o comentário também, uma postagem reativa? Sim, eu consegui. Show de bola. Ellen, conseguiu fazer a sua postagem ativa e a reativa? Teve algum problema? Eu tive dificuldade de postar no Cigar, eu postei no seu blog. Tudo bem, perfeito. Eu vi lá a tua postagem. Beatriz, conseguiu fazer, Beatriz, a sua postagem? Eu já pensei que conseguiram fazer a postagem. Inclusive, Ellen, vai ter que achar uma ferramenta para você fazer um segundo comentário, né? Comentar a postagem de um colega, né? Lá no Ok, fórum acho que eu do. vou tentar pelo, Lá no blog, tentar dá pelo para fazer, Cigar. tá? É só inserir um novo comentário. Você fala, comentando o que o colega colocou, que tem mais de um comentário lá, então dá para aproveitar, tá? Ok. Falta só uma colega confirmar, né? A Beatriz. Beatriz, conseguiu fazer as postagens, Beatriz? No fórum do Cigar, ou então lá no blog? Até saiu, né? Bom, pessoal, vocês, por favor, compartilhem com a turma que tem chance de quem não participou até agora da aula fazer suas postagens lá e garantir participação na disciplina, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês.
Quanto à questão da avaliação com a turma, eu gosto de ser bem transparente, né? Até para ter condições da gente fazer uma discussão, um debate sobre o sistema avaliativo. Isso também é aprendizado, tá, pessoal? Não é somente o conteúdo da economia em si, mas como a gente ministra, como a gente se relaciona também é importante. Então tá aqui, eu fiz uma lista com os alunos da turma, né? Coloquei P1, F1, na verdade está F mais F1 aqui, e F2. Esse P1 é participação, tá? Ah, vou pontuar a participação? Vou. Eu sempre falei do início que eu prefiro uma avaliação continuada do que fechar numa avaliação só, que às vezes a pessoa não vem nunca para a aula, e aí se dá bem naquela prova, né? Mas ela acabou não construindo o conhecimento junto com a turma. Né? Ela foi lá e teve uma boa base de consulta, consegue ler bem, extrair bem uma resposta, constrói a resposta e crava lá o seu dezinho, nem precisa da gente, da turma. Né? Mas o modo de avaliação que eu coloquei e projetei para vocês, para esse semestre, foi uma avaliação continuada. Né? Então, nessa avaliação continuada, a participação, a discussão, os debates, mesmo a interjeição, por mais boba e simples que pareça, ela é importante. Não vou colocar muitos pontos aqui não, tá? Vou colocar 2 pontos. Para você muito ponto, 20% da avaliação. Os outros 80% você só o fórum. Né? Então, a primeira participação no fórum, você garante 4 pontos. E aí, por exemplo, caso do Vinícius, vê uma participação no fórum e garante 2 pontos de participação, que ele é bem participativo. 6 pontos garante a passagem de vocês, então fica satisfeito. Né? Mas toda a chance de tirar 10 pontos na disciplina, né? Então vai fazer o F2 também, que é a segunda participação. Deixei o fórum aberto para vocês participarem. E aí, vai lá, o cara tirou 2 aqui, tirou 4 ali, tirou 4 ali, ficou com 10, que maravilha. Né? Está colando toda em negrito aqui. Então, dependendo de como você vai se ajustar com a disciplina e aproveitar a chance, você pode tirar seu 10 aí tranquilamente, tá? Sem grandes sofrimentos. A gente fez a aula passada uma etapa de discussão sobre as escolas, né, e os momentos que cada escola aparece. Mas agora eu não quero voltar para aquela aula. Agora eu quero dar um passo seguinte, tá? Quero ver as postagens de vocês. Vamos lá, vamos procurar aqui. Diego disse que fez lá no Cigar, né? Aqui no Cigar. Porque aqui tem postagem de todo mundo, né? Todas as 2 turmas. Bem aí no meio da página, professor. Isso aqui. Eu achei você. Legal, já tem um comentário da Jennifer ali. A Jennifer não é dessa turma, né? Deixa eu só confirmar. A Jennifer não é dessa turma, tá vendo? Legal. A postagem que você fez, então, Diego, foi comentada por uma colega da outra turma, né? Também legal. Diego, eu não quero ler a tua postagem, tá? Você falou sobre Thomas Malthus. E aí, o que Thomas Malthus trouxe para você nessa construção até aqui? Fala um pouquinho para a gente aí. Sua compreensão de Thomas Malthus. Evita a leitura, apesar dela estar projetada aí, é para quem quiser tirar um print, alguma coisa assim. Também está disponível para todo mundo dar uma lida no Cigar. Foi um dos primeiros que eu vi no livro que você deixou para estudo, né? Uhum. Me chamou a atenção a preocupação, né? Do Thomas, do Sr. Malthus, como eu escrevo aqui, com as modificações, né, da sociedade dele, né, depois, né? Mesmo na época da Revolução Industrial, eu percebi, né, pelo menos foi a impressão que eu tive, que a questão da produção, da riqueza oriunda do cultivo, da terra, como produtora de riqueza de uma nação, era muito forte, tinha influência. Só chegou até a comentar, eu acho que é fiduciário, não lembro agora da nomenclatura. Fisiocracia? Isso. Teoria econômica, mais ou menos daquela época e tal. Então, a análise dele era basicamente a relação entre produção e taxa de natalidade. Nas observações dele, pensando no homem daquela época, ele entendia, depois de analisar eventos dos Estados Unidos, na Inglaterra, que
deveria ser feito um controle ou um equilíbrio entre produção e crescimento populacional. Só que olhando agora para a nossa realidade, a gente percebe que pela época dele estava limitado, né? O avanço tecnológico na lavoura, na agricultura, permitem que em poucas áreas cultivadas tenha até maior produção. E hoje em dia nós não temos a escassez, né? Em razão da natalidade. Até coloquei no texto que hoje em dia a população mundial já está passando de 7 bilhões de seres humanos, que a visão dele estava equivocada. Mas que mesmo assim hoje temos pessoas que não têm alimentação, né? Desde desnutrição até mesmo morte. Mas os fatores que causam isso são vários, desde péssima distribuição alimentar, corrupção, não lembro todos agora, assim, dá uma lidinha. Desigualdade social, uma péssima distribuição de renda. Então, são esses fatores que hoje em dia, né, ainda permitem que o nosso mundo, com tanta tecnologia, tenhamos distinções regionais sobre a produção e a natalidade, taxa de crescimento populacional. Mais ou menos foi isso que eu Beleza. sintetizar. Show de bola, cara. Isso daí. Assim, você fez uma boa leitura, fez uma boa atualização. Tem um critério dele bem específico, né? Você chegou a tocar nesse tópico, mas ele fala que, por exemplo, a nossa produção de alimento cresceria. Ele está falando ali, você fez bem isso, né? Lembrou bem que ele está datado, ele está circunscrito no movimento acadêmico, científico, nascente, né? Está começando ali a falar e olhar para o fenômeno social, falando, caraca, tem uma coisa acontecendo aqui. E dá uns ótimos starts, coisas que a gente usa até hoje, não é? E a única ressalva da tua escrita é que ele estava equivocado. Não sei se ele estava equivocado, não é? Porque hoje, realmente, você colocou bem, com a evolução tecnológica, a gente consegue produzir mais alimento. Só que também com a evolução tecnológica, principalmente nas ciências e no conhecimento da saúde, a gente também está tendo uma população mais longeva, o pessoal está vivendo mais tempo. Né? Os futuristas dizem que os seres humanos de 200 anos já nasceram. Né? Então, os seres humanos que vão viver 200 anos já estão entre nós. Já estão vivendo conosco, né? Eles vão viver ali entre 150 e 200 anos, porque tem condições de sobrevida, né? Tem condições do avanço da ciência e da medicina, dar mais suporte à vida e dar mais gestão com qualidade de tempo, com qualidade em vida. Então, é um outro critério, é uma outra coisa que também a evolução técnico-científica e informacional dá conta para a gente. Né? Não é somente a produção de alimento e o uso extensivo ou intensivo da terra, melhor dizendo. Né? Produzir mais item de alimento por metro quadrado de área, né? Por hectare. Então, a gente consegue fazer isso sim. O Brasil é uma das pontas tecnológicas do aproveitamento agrícola. Né? A gente consegue aproveitar muito bem a nossa área. Tem lugares que desenvolvem ainda mais técnicas bem específicas, que tem mais restrição de espaço do que a gente, mas aí já não tem uma cultura tão diversa quanto o Brasil tem, né? E cultura, eu quero dizer, o jeito de fazer a coisa. Não estou falando da cultura urbana, cultura social, né? Cultura humana. Estou falando a forma de produzir a terra. Então, tem uma forma específica que o Brasil faz e ele agrega muito referencial tecnológico que aumenta a produtividade e consegue receber esse selo, né, de celeiro do mundo. Né? Por que celeiro do mundo? Grandes países usam o Brasil como grandes produtores. O Brasil, por exemplo, é o maior exportador do mundo de suco de laranja, e a gente não tem o hábito de consumir suco de laranja tanto quanto os Estados Unidos, por exemplo. Né? E são os residentes dos Estados Unidos que consomem e compram o suco brasileiro. Então, a gente precisa entender que esse é um movimento importante. Agora, Thomas Malthus falou o seguinte, olha, a nossa capacidade de produção aumenta em PA, em progressão aritmética, enquanto que a população cresce em PG, progressão geométrica. Então, são taxas de crescimento diferentes. Enquanto a gente cresceria a nossa capacidade de produção em uma taxa linear, né, a taxa de crescimento seria exponencial, então seria uma curva com uma assíntota para o crescimento da nossa população.
E aí cabe duas coisas, tá, Diego, que eu acho interessante falar para a turma. Duas coisas muito importantes. Essa capacidade que o ser humano tem de fazer a gestão da coisa, não é? E essa capacidade que tem de fazer a gestão da coisa, lembra? Oiko e nomos, economia, lá no início da disciplina. Então, a regra de fazer, você pode olhar para o outro e falar, poxa, tua regra é legal, quero te imitar. Ou então você pode olhar para o outro e falar, caraca, que regra, filha da mãe, não quero essa regra para minha casa. Então, não quero essa regra para o meu país. Em alguns lugares é feito controle de natalidade, o controle rígido de natalidade, né? Por que, por exemplo, na China, né, que tem um regime de governo específico, por que na China é possível dizer para as famílias, olha, só tenha um filho? Desde a década de 70 é o feito controle de natalidade na China, por exemplo. Né, e tem ligeiras aberturas e flexibilizações atuais, né, de 5 anos para cá. Por que é possível ali? Porque ali a gente tem um núcleo fechado, ou então um lugar central de planejamento, um planejamento central da economia, um tomador central de decisões, né? Lembra que a economia ela vai gerir recursos escassos para necessidades ilimitadas? Sempre a gente vai estar nesse binômio, tá? Então não é porque a gente aumenta a nossa capacidade produtiva que a escassez se esvai, que a escassez se acaba, não. A gente sempre tem uma nova demanda, a gente sempre demanda em ritmos diferentes, não importa a tecnologia que você consegue adicionar na produção, a produtividade nunca vai dar conta dessa demanda. Por isso que a gente ainda tem concentração de renda, a gente ainda tem alguns distúrbios sociais, por isso que a gente ainda tem fome, né, por isso que a gente ainda tem abastados e pessoas com escassez, porque a escassez ela faz isso, ela premia algumas classes, ou então alguns agentes, melhor dizendo, agentes econômicos, que conseguem mobilizar melhor os recursos produtivos e se apropriar dos resultados dessas escolhas. Tá? Então, em um país como a China, por exemplo, tem um ambiente institucional que cria aquele Estado, que utiliza aquele governo, que executa a sua soberania através daquele governo e toma as decisões. Quanto produzir, para quem produzir, quanto produzir, quem que vai, qual é o produto, quem que vai mapear esse produto, para quem produzir, aquelas perguntinhas fundamentais da economia que eu apresentei a vocês, né? Quanto produzir, o que e quanto, quem e onde, para quem. Então, essas perguntinhas ali são centrais para decisões econômicas. Então, essas perguntinhas são respondidas na China por um órgão central que faz o planejamento e a execução da política econômica. Tá? Enquanto a gente tem outras economias, regras diferentes, e eu não digo somente antagônicas, porque geralmente a gente quer colocar socialismo e capitalismo, né, com uma briga, cisão entre elas, dois grandes blocos, ou então duas grandes formas de pensamento, mas na verdade a gente tem pensamentos mistos. Né? O próprio Brasil pode ser classificado como alguma coisa entre o capitalismo e o socialismo, né? Porque o Estado tem um poder muito forte de tomada de condução, de tomada de decisões, que acaba conduzindo toda a nossa economia. Né? Então a economia já não tem aquela liberdade que a gente falou na aula passada de Adam Smith, né? Para tomar decisões sozinhas com a não intervenção do Estado. E Thomas Malthus é um grande precursor para dizer, olha, esse sistema capitalista pautado na fidúcia, na confiança, que foi o que o Diego lembrou, tem falha, e essa falha pode ser estrutural, essa falha pode ser uma coisa que vai fazer com que ele rua. Então é muito importante a gente entender que Thomas Malthus já está sinalizando, olha, tem alguma coisa errada aí, como diz o meu irmão, algo de errado não está certo. Se a gente continuar fazendo isso daqui, a conta não fecha. E aí a colega na aula passada até falou que não gostou muito de Thomas Malthus, porque a grande sugestão dele é cortar o crescimento populacional pela metade, né? Igual o Thanos, né? Olha lá, a gente não assiste Vingadores? Né? E qual a grande solução para a superpopulação do mundo, né? Para a violência, para o uso, para a questão da escassez? Thanos está ali sendo visionário e fala assim, olha, Malthus já tinha ensinado vocês, eu tenho que estalar os dedos aí e matar metade do universo, né? Porque lá não é um mundo para vários planetas povoados, né? Para vários estilos e vidas diferentes, cara, o Thanos quer estalar o dedo. Malthus já está apontando justamente isso como uma solução possível. Ele não estava falando se isso era moral, se era bonito, né? Se era legal, né? Se era aprovável. Né? Ele não estava preocupado com isso, ele estava só sinalizando um problema, falando, olha, a gente está produzindo pouca alimentação e está produzindo muito menino. Né? Daqui a pouco vai ter muita população, vai ter muita fome, e a gente vai essencialmente estar matando de fome pessoas que estão nascendo sem acesso aos recursos. Então, assim, é uma visão distópica, ele olha para o futuro e vê, olha, vai dar merda, né? Vai dar ruim,
Então, vamos resolver isso daqui de alguma forma, e a solução que ele vê é controle de natalidade ou extinção de parte da população, né? Ele não chega a ser assertivo em falar a extinção da população, ele fala que a gente está produzindo morte, ele fala que a gente está produzindo pessoas que não vão ter acesso aos recursos produtivos, acesso ao mínimo de alimentação. Então, ele já estava alertando isso há algum tempo, né? E ele está bebendo numa fonte bem específica, são os clássicos da economia, né? Ele está olhando para um povo livre, para as pessoas tomando as decisões, dizendo que esse formato de decisões vai construir aquele cenário, né? Então, ele é, sim, um futurista para a época dele. Então, algumas crises que ele já previa, né, não eram percebidas ainda, por exemplo, por Adam Smith, que começa a criar, a formular a escola, né, do pensamento. Então, ele foi sim um visionário. Valeu, Diego. Ficou alguma dúvida aí? Não, professor, eu tomei nota aqui dessas observações, muito obrigado. Show de bola, vai tomando nota, tá? Isso vai ficar gravado, mas é bom ter uma anotação também aí física de vocês. A Juliane conseguiu fazer, né, Juliane? Só vou olhar aqui. Você fez no cigarro? Foi, professor, no cigarro. Foi, só procurar aqui o teu. Juliane Palheta Novaes. Nome de artista, né? Juliane Palheta Novaes. Falou justamente, falou de todo mundo, né? Quero que tu faça só o seguinte, Juliane, escolhe um, fora o Thomas Malthus, que eu acabei de falar, né? E fala um pouquinho aí sobre o que você conseguiu captar desses autores, ou desse autor que você escolher. Eu dou o zoom aqui no lugar certo para você. Qual é que você acha aí que dá para falar? Eu falei de quase todos, né? Eu acho que posso falar do Adam Smith, que foi o que mais me chamou a atenção, né? Por ser um dos mais importantes da época e de hoje em dia também. Tá bom o áudio? Tá bom, tá perfeito, pode continuar. Ok. O Adam Smith, né, foi filósofo também e economista britânico, e ele abordava temas como divisão do trabalho, crescimento econômico, a moral, livre concorrência e evolução social. E que depois deu origem à teoria econômica dele. E na época ele foi considerado liberal, né? E, consequentemente, depois é considerado o pai do liberalismo. E a teoria dele foi sobre crescimento econômico foi baseado em princípios como individualismo e crescimento econômico. E antes mesmo dele escrever, né, essa teoria econômica, ele já tinha escrevido outra teoria, né, que é a teoria dos sentimentos morais, e foi nessas teorias que ele baseou, né, a sua teoria econômica. Então, foi Fechou. nessa concepção de moralidade que ele escreveu a teoria. Show de bola. Baseado também em barganha, né, pelo que eu entendi, nessa ideia de que se a pessoa tem uma coisa que eu quero e que vai beneficiar ela e, e eu tenho alguma coisa que a pessoa quer vai beneficiar ela também, aí pode fazer essa troca, né? Perfeito. Deixa eu ver. Ah, sim, e a natureza econômica também, que ele acreditava que a economia ela se movia pelo interesse das pessoas. Então, por exemplo, o empregado ele não se levanta todos os dias porque ele gosta do seu trabalho, né? Porque ele quer exercer seu trabalho, mas sim porque ele precisa disso para viver. Mas com essa atitude, ele vai ajudando a sociedade, né? Com o esforço dele. E disso surgem benefícios, né? Não, mesmo que não for intencional. E também uma das mais famosas, que é a mão invisível, né? Que
ele acredita que essa mão invisível que levava os seres humanos a preferirem produtos nacionais do que estrangeiros, né? E não, ele defendia que sobre esse fato, os riscos de não consumirem toda a riqueza que os ricos não conseguiam consumir toda a riqueza que eles possuíam. E também tem a divisão do trabalho, que ele defendia que deveria ser feito por etapas e que o desempenho do trabalhador iria melhorar, né, ao longo da produção. Eu acho que é isso. E tem também uma crítica que me chamou atenção, que foi que a teoria dele, econômica, ele meio que refutava os princípios morais que ele abordava na teoria dos sentimentos morais, né? Que muitas coisas que ele abordou nessa teoria não fez muito sentido depois que ele elaborou a teoria dele econômica, né? Então foi isso. Então é isso. Ok, obrigado. Certinho, olha, muito legal você ter trazido a contribuição filosófica dele, porque ele realmente está pautado olhando para um homem livre, não é? Vocês lembram aí o lema da Revolução Francesa? Alguém lembra? Fala aí para mim. Liberdade, igualdade, fraternidade, isso. Show de bola. Esse é o lema da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, pessoal, é um marco, né, de inflexão de um sistema de governo. Não é somente um sistema de governo, mas de como a sociedade se organiza, né? E, inclusive, manifesta essa organização através de um governo soberano que possa executar o seu poder. Então, é bem interessante a gente entender que ele está posicionado aí junto com esses caras que estão pensando isso, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Olha, igualdade vem junto, tá? Igualdade, liberdade e fraternidade. A gente sempre fala uma tríade, mas realmente elas têm um para poder acontecer o outro. Então, a concepção filosófica desse homem moderno, né, desse homem que pensa, desse homem racional, e não do homem regido pelas regras da religião, mas regida pelas regras da sociedade, esse homem, ele se identifica primeiramente como um igual, né? Ele precisa de liberdade para poder executar essa igualdade. Então, elas estão imbricadas uma na outra, e o sentimento que os une como sociedade, apesar de serem indivíduos, é a fraternidade, é o sentimento de irmandade, né? O que a gente pode traduzir para hoje a solidariedade, o pertencimento a um coletivo. Então, são esses três, essa tríade, que está também na mente do Adam Smith, né, quando ele olha para o homem positivo. Por que ele fala de homem positivo? Porque ele está pautado no positivismo, né, científico. Então, esse homem positivo não é que seja um homem bom, é um homem positivo pelo positivismo. Esse homem positivo, que é o homem que se manifesta e coloca as suas escolhas para a sociedade, ele, em tese, tem condições de fazer boas escolhas, né? Ele tem condições de fazer escolhas que maximizem sua existência. E se ele faz isso, o seu vizinho também o faz, o vizinho do vizinho também faz, e assim a gente tem uma soma solidária, né, que dá um ótimo positivo para um ponto de equilíbrio positivo para toda a sociedade. É aí que ele está pautando a sua mentalidade para falar sobre moralidade. E a moralidade não é só dizer certo e errado, a moralidade é a ética que conduz seus comportamentos, né? Então, a crítica de que uma coisa vai contra a outra é porque, para Adam Smith, a pessoa, por ser livre, pode barganhar. Barganhar no Brasil ganha uma conotação negativa, né? Então, essa conotação negativa é assim, pô, eu vou lá, eu vou barganhar, vou ou enganar, ou então vou tentar me dar bem, eu vou tentar tirar proveito de uma situação para eu poder negociar com aquele cara para ganhar dele, né? Numa situação onde um ganha e o outro perde. Então, a barganha na nossa mente latina
e assim, tem toda uma justificativa para dizer mente latina, né, não somente mente portuguesa ou brasileira, mas a mente latina, que é o chegar primeiro, que é o se dar bem, que é uma regra de um lugar de regras frouxas. Quem consegue se posicionar melhor tem mais vantagens. Então, normalmente, as colônias passaram por esse tipo de colônias espanholas, principalmente portuguesas, passaram por esse tipo de negociação no espaço. A gente vem nessa construção. Te imagina que são 500 anos lá atrás, como se não tivesse raiz. Não, a nossa raiz é essa, né? Então, essa barganha que ele está olhando na Inglaterra, ela também acontece aqui, só que aqui ela acontece de uma outra forma. O barganho para me dar bem, mesmo que o outro se prejudique. Na filosofia de Adam Smith, a barganha ela é livre até o ponto em que os dois saiam ganhando, né? Aquele negócio de apertar as mãos, né? Aquele negócio do contrato verbal, isso valer como lei, por exemplo, para quem é da common law, quem tem a questão consuetudinária pautada nos costumes, né? Até hoje, um contrato verbal, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países anglo-saxãos, não precisa de uma assinatura, ou não precisa de um reconhecimento de carimbo, que precisa levar no cartório, porque ali o costume da palavra ainda vale, né? Então, olha só, ele está olhando para esse povo, está falando que esse poder de barganha, onde eu posso ir lá negociar os meus interesses com interesses do outro, e os dois saem ganhando, é nessa circunstância que ele está olhando numa mediação de interesses no ganha-ganha, onde os dois saem ganhando, não onde um sai ganhando, o outro sai perdendo, né? Inclusive, isso dá origem para um princípio lá do direito estadunidense e canadense também, que é o plea bargain, que você pode barganhar com o Estado, né? O Estado vai lá e fala para você, olha, se você falar que você é culpado, se admitir culpa, eu não te processo mais. Aí o camarada fala, tudo bem, e eu estou falando da acusação, né? Um promotor conversando com o acusado e seu defensor, pode ser a defensoria ou um advogado. Aí o camarada está ali falando, olha, realmente, fui eu que fiz e eu não quero mais que vocês façam essa persecução penal, ou seja, a gente vai gastar muito dinheiro com isso, muita paciência, já que fui eu que fiz, eu faço e assumo meu risco aí e vou pegar essa para não ir, por exemplo, para a pena de morte, eu vou para prisão perpétua. Não sei se é uma boa troca, né, na nossa moralidade, mas é um princípio que está disponível por conta da barganha livre que Adam Smith está trazendo aí, na liberdade dos indivíduos para negociar. Para a gente, no Brasil, o dono do processo é o Estado, é o Poder Judiciário, que é uma fração do Estado, é o Estado que é o dono do processo. Eu não posso chegar lá e falar assim, olha, fui eu que assumi, não me processa mais não, só me pune logo e acabou com a história. No Brasil eu não posso fazer isso, eu preciso seguir a persecução penal até o final, até um trânsito em julgado para então a pena começar a ser executada. São outras regras, né? Então Adam Smith está pensando nesse homem livre que tem capacidade de barganha e de negociar seus melhores interesses, tá? Então é isso que vai fundamentar a principal lição dele, que é a mão invisível, né? A Juliane falou rapidinho sobre a mão invisível, mas a mão invisível é o que está no fundamento do pensamento de Adam Smith. A mão invisível é como se fosse essa regrinha da livre barganha dos indivíduos organizando a própria economia. Não preciso do Estado para isso. Não preciso do Estado para dizer quanto custa a jaca que eu colhi, que eu plantei, colhi e estou vendendo lá na feira. Não preciso do Estado para isso. Não preciso do Estado dizendo qual é o valor do salário que eu vou pagar para o meu funcionário, né? Eu negocio com o meu funcionário porque a gente tem necessidades diferentes, porém a gente tem recursos também diferentes para negociar. Por isso a gente, numa barganha livre, entre homens livres, eu teria toda a condição de fazer a negociação do salário sem precisar de uma lei, ou de uma punição, ou de um Ministério do Trabalho que me faça regras rígidas ou flexíveis para seguir. Só um momentinho, pessoal. Então, essa mão invisível, pessoal, não é simplesmente uma assertiva dizendo assim, olha, o Estado não é bem-vindo, nós não queremos o Estado, né? A gente está simplesmente percebendo a capacidade dos seres humanos se organizarem em um regime específico, uma regra específica. Lembra a regra da mãe Joana, da casa da mãe Joana? Então, a regra da nossa casa, a regra do nosso lar, a regra de convívio entre esses iguais aí está sendo estabelecida. Ele está olhando que
não precisa do Estado, ele está pautando na ética moral, no comportamento entre os indivíduos, para poder falar sobre isso. Aí você fala assim, mas aí é o homem o lobo do homem, aí você vai entrar nos contratualistas justificando a existência de um Estado forte, então a existência de um Estado democrático, né, a existência de um Estado liberal, mas um Estado que preserve essas condições mínimas aí para você poder negociar livremente. Então, Adam Smith não está interessado no Estado, essencialmente, está interessado na livre negociação entre os indivíduos. Né? Ele só, a única hora que ele fala do Estado, ele fala, não precisa do Estado, aqui é com a gente, aqui é com os homens, aqui é com os homens livres, com as pessoas livres que podem transitar e usar os recursos disponíveis que elas possuem e colocar num banco de negociações, né? E transacionar os interesses ali e tirar um médio comum onde os dois lados saem ganhando. Mas sempre a ideia de Adam Smith é que os dois lados saem ganhando. A gente já viu mais à frente um pouquinho Thomas Malthus, quando olha para ele e fala assim, não é bem assim, quando a gente fala de David Ricardo também, né, que eles Stuart Mill também, que olha sobre a questão da remuneração da mão de obra, e mais à frente Karl Marx vai falar, não, existe uma apropriação aí, né? Tem gente produzindo mais-valia, e essa mais-valia é apropriada por um lado, e não é distribuído com o outro lado. Então é bem interessante a gente entender que eles estão olhando para o mesmo fenômeno, estão olhando para a economia, né? Estão olhando para as relações econômicas, as relações sociais, a partir de suas escolhas de como organizar recursos finitos diante de necessidades infinitas. Tá? Beleza, Adam Smith aí? Ficou alguma dúvida? A Ellen, a Patrícia disse que ainda vai fazer. Patrícia, dá uma olhadinha lá, tá? Não fez a reativa nem Eu vou ajustar lá, professor, e vou fazer a reativa. Beleza. Você fez a postagem ativa? No cigarro? Eu fiz todos os autores, só que faltou organizar também lá. Entendi. Aí faltou também fazer a segunda postagem. Tá, vamos olhar a tua primeira postagem, que você falou que faltou organizar, mas está todo mundo lá, pelo que eu vi, né? Cadê? Patrícia. É aqui, né, Patrícia? Patrícia dos Reis de Lisboa? Foi essa mesmo que faltou organizar, que eu sugeri a organização, né? Você falou quase todos os autores aqui. Escolha um aí que a gente não tenha falado. A gente falou de Thomas Malthus e de Adam Smith. Vamos conversar em 10 minutinhos. Eu tenho que liberar vocês para outra aula. Né? Pode ser. Garota. Eu caí logo de cara no polêmico. Não, me chamou por atenção. Não sei se eu vou saber falar, mas me chamou a atenção sobre a visão dele. Uma coisa que faltou eu falar, que vai caber bem eu falar agora junto com o teu também, tá, Patrícia? Normalmente esses autores aqui, eles iniciam uma escola de pensamento que recebe a adesão de ideias com o tempo e acaba criando um movimento, tá? Mas não são essencialmente eles que começam um movimento, deu para entender? Por exemplo, Karl Marx não era marxista, né? Adam Smith não era liberalista, no sentido de adesão a um movimento, né, político contínuo, como liberalismo e marxismo, né? Então, não, eles não eram, eles estavam olhando para o fenômeno e trazendo teorias, né? Karl Marx fez a mesma coisa. Faz aí algumas iluminações aí de Karl Marx para a gente. Bom, professor, o que me chamou a atenção é sobre a questão levantada dele sobre capitalismo, né? E também sobre as classes, no caso. A classe dominante e a que, no caso, vamos dizer, a burguesia e proletariado. Que ele chamou a atenção para isso, em que o Estado, ele beneficia mais a classe dominante do que a classe dos trabalhadores, no caso. Essa questão me chamou bastante atenção. Eu acredito que, acho que até os dias de hoje, essa questão vamos dizer, da briga de classe, né? Ela está bastante exposta, vamos dizer assim. A gente pode perceber, eu vou falar um pouco da questão da classe dos trabalhadores, né? O que a gente pode perceber hoje em dia é que
de certa forma, os trabalhadores são menos beneficiados em relação a diversos fatores, né? Hoje em dia, claro, com a criação do salário mínimo, as pessoas poderão ter melhor acesso à sobrevivência, vamos dizer, né? Que antes não se tinha. Mas a gente pode observar, né, que as pessoas que já nascem numa classe em que não se necessita tanto esforço, né, na questão da mão de obra, né, então elas são mais beneficiadas. E aí o Estado, de certa forma, ele beneficia essa classe dominante. Podemos citar um exemplo aqui? Fica à vontade. É só uma visão minha, no caso, né? Fica à vontade. Por exemplo, na questão da oportunidade de emprego hoje em dia. A gente sabe que a questão do emprego, principalmente aqui no Brasil, né, é bem precária. Muitas pessoas se encontram em vulnerabilidade socioeconômica, né, por falta dessa oportunidade. Então, quando surge essa oportunidade de emprego, vamos colocar essas duas classes, a dominante e a classe do trabalhador, do salariado, no caso. Vamos colocar duas pessoas assim, uma pessoa que já nasce com a oportunidade, né, vamos dizer classe alta, e a pessoa que nasce de classe baixa. Uma determinada empresa, né, se essas duas pessoas vão, no caso, está trabalhador, se ele surge uma oportunidade de emprego, ele vai isso aí, professor, que você colocou aí, dominante e dominado, só deixa eu ler o termo direito. Tá, ele vai em uma determinada empresa que está oferecendo uma vaga de emprego. Aí, nessa empresa, durante essa vaga de emprego, vai surgir várias pessoas, né, que estão precisando desse emprego. Ou seja, várias pessoas que estão desempregadas vão até essa empresa para tentar conseguir essa vaga. Fora isso, essa pessoa da classe dominante não necessitaria de ir atrás desse emprego, porque, de certa forma, não estou dizendo assim todas, que tem exceções, né? Mas em alguns casos eu já pude observar uma pessoa que ela é beneficiada pela sua classe, ela tem a oportunidade de conseguir uma vaga dentro de uma empresa sem precisar passar por seleção, sem precisar passar por um processo, entendeu? Enquanto as pessoas de classe baixa, né, elas precisam de todo um processo, entendeu? De avaliação. E muitas vezes tem pessoas que nem conseguir essa vaga por ditas que são inexperientes. Sendo que tem pessoas que estão da classe alta, não têm experiência alguma, às vezes elas são beneficiadas por seu grau de parentesco. Então, o que eu pude entender, na minha visão, né, foi basicamente isso. Claro que deve ter outra relação que ele quis evitar com isso, mas o meu entendimento foi isso, que desde muito tempo, né, essa questão dessa briga, entre aspas, da classe dominante e do dominado. Onde é que estão os benefícios? Onde é que a gente pode observar os benefícios aí? É mais na classe dominante, né? Enquanto a classe trabalhadora sempre tem que lutar pelos seus direitos, né, e pelo seu progresso, que hoje em dia é bem difícil. Show de bola, Patrícia. Muito bom. Eu quero só te alertar para uma coisa. Muito cuidado quando a gente lê sobre Karl Marx e seus preceitos na teoria econômica, de não confundir com o marxismo ou com o comunismo, né? Ele está alertando. Pois é. Porque é difícil mesmo, né? Uma coisa está amarrada na outra, né? As coisas andam juntas. Eu fiquei meio assim, tentei ler outras coisas, mas eu fiquei... Pois é, mas eu quero só te alertar. O professor está aqui para guiar mesmo esse acesso, né? Sem a necessidade de fazer um juízo de valor dizendo que está certo ou errado, vamos entender o que ele está falando.
Ele está falando que nessa guerra lá de Adam Smith, lembra? Os clássicos da economia, que a gente já citou 3, né? Ele está olhando para esses clássicos falando, olha, não é bem assim que a banda toca, porque eu estou olhando aqui igual o Thomas Malthus olhou e falou assim, olha, vai dar ruim esse negócio aqui, vamos precisar do Thanos instalando o dedo e matando a metade do universo. A gente vai precisar desse cara aí. Malthus já estava falando isso antes do Karl Marx. Karl Marx vai lá e fala assim, olha, esse processo de aglutinação, de concentração de renda, ele acontece por conta dessa circunstância. O conceito central para ele é a mais-valia. Tá? Então a gente precisa entender bem para onde o Marx está olhando, ele está olhando para a mais-valia. Mais-valia a gente pode traduzir facilmente para lucro, ou então tirar um resultado positivo de um esforço, principalmente esforço alheio. Né? Assim, eu fiz questão de escrever dominante e dominado, capitalista e proletário, e burguês e operário. São classes diferentes de análise. A gente pode colocar tudo no mesmo pacote e falar, a gente vai entender. Tá? Mas quando a gente fala dominante e dominado, a gente está na esfera filosófica de dominação, tá? Ou sociológica, né, que é a dominação pela violência, mas são esquemas de dominação que vêm da sociologia e da filosofia. Então, quando a gente fala dominante e dominado, a gente está falando dessa esfera de conceitos. Quando a gente está falando capitalista proletário, a gente está falando da economia. O capitalista é o dono do capital. O capitalista não é o burguês safado, né? O capitalista é o dono do capital, é o que tem os meios de produção, né? É o que tem a detenção do capital, o que tem a detenção das máquinas, é o que tem a detenção do dinheiro líquido para fazer transações. O operário, então, o proletário, melhor dizendo, é aquele que não tem as posses do meio produtivo a não ser a força de trabalho. Então, ele tem a força de trabalho para negociar. Lembra lá o que Adam Smith colocou para negociar livremente? Então, o proletário, ele tem a sua mão de obra para negociar. A grande crítica que o Karl Marx traz para essa percepção moral, então moralista de Adam Smith, é que, olha, a coisa não acontece livremente, já existe um processo violento aí de dominância, ou então de dominação. O capitalista está dominando o proletário. Né? Então, quando eu vou negociar, eu estou em desigualdade de condições. Então, nesse momento da negociação, normalmente o operário se sujeita, né, e aí a outra classe, já burguês e operário, né, o sujeito da ação do trabalho, é o sujeito da classe que se sujeita ao trabalho, o seu proletário, é o operário. Então, o operário se sujeita ao burguês. Nessa circunstância, nessa condição, o capitalismo favorece, não é o governo, tá, Patrícia? Não é o governo que favorece os capitalistas. É o capitalismo que favorece os capitalistas. Não é o Estado. O Estado ele é criado para dar regra para tudo isso aí. Né? Em alguns estados, em alguns formatos de nação, alguns formatos de governo, o Estado vem para tentar reequilibrar essa relação. O Estado brasileiro é um deles. Né? O direito do trabalho ele não é igualitário, ele é restaurativo. O direito do trabalho ele olha para o trabalhador como hipossuficiente, como se ele não tivesse condições sozinho de ter uma boa negociação. Então, o que é que ele está sempre aqui, ó, né? Como que o operário, o empregado está sempre abaixo das empresas, do capitalista. Né? Então, o que é que ele faz? A justiça tenta igualá-los, né? E ela força a onda mesmo que ela trabalha junto com o assalariado, junto com o operário. E ela vai em busca das garantias que a lei traz para ele. Então, o que é isso? A justiça fazer isso, as garantias da lei, isso tudo é um Estado que vai garantir igualdade, ou seja, reconhecidamente não tem igualdade, isso já é um extrato do uso do marxismo, e o Estado vem em socorro, né? Ele vem operar para que essa igualdade seja estabelecida. A gente pode dizer, mas isso não acontece. Né? A gente sabe que as sentenças são vendidas, a gente sabe que o Estado... Isso é um uso pernicioso do esquema de restauração desse direito. É como se ele estivesse fazendo força aqui, mas o capitalista vem aqui e faz cada vez mais força, ele sobe mais, ele continua degradando esse nível de igualdade, continua sendo sempre vantajoso para o capitalista. Mas isso é um uso pernicioso de um sistema restaurativo. Tá? Então, o dominante domina o dominado, evidentemente o nome já diz, né, pela lógica. Quem é o dominante nesse caso? É o capitalista que tem a propriedade dos meios de produção e é ele que executa na hora da negociação prevalência sobre aquele que não tem o recurso produtivo. Ele tem somente o recurso produtivo, fator de produção, mão de obra. E é com isso que ele vai negociar. Nesse momento da negociação, os termos que o dominante coloca são sempre favoráveis para ele. Então, ao ser favorável para ele, ele produz uma coisa que vai sobre o trabalho, que é bem interessante. Ele vai buscar lá na fisiocracia, que a gente viu na aula passada, né?
Olha na fisiocracia aqui, o trabalho na terra que produziria riqueza. Então, ele olha para isso, ele pega essa máxima e diz que o trabalho, a mão de obra que produz riqueza, seja na terra, seja na indústria, seja onde for, né? É o poder de agência, a transformação que esse indivíduo faz, que transforma as coisas, que faz com que isso adicione valor na economia. Então, quando ele olha isso, quem vai trazer a regra para si é o dono do capital, é o dono do meio de produção. Ele traz regras vantajosas para si. O cara vai trabalhar e vai trabalhar para além da justiça, entre aspas, né, se houver uma justiça neutra. Vai trabalhar para além do que seria justo, numa liberdade de negociação. Ele vai trabalhar para além porque esse trabalho a mais vai ser apropriado no esquema de lucro do capitalista. É isso que vai dar a mola de crescimento do próprio capital, né? Então, olha só, ele está falando, pessoal, não dá, igual o Thomas Malthus disse, esse sistema já nasceu digno de encerrar, de acabar. Né? É o que eu quero deixar de gancho para depois para vocês em Joseph Eloy Schumpeter, vai falar sobre empreendedorismo e sobre inovação. Ele fala que esse processo ele é autodestrutivo de fato, como se o sistema capitalista se destruísse e se recriasse. E nessa recriação, ele cria novos valores, novas condições, novas relações. Então, olha, é um passo para além do marxismo, é um passo para além do que Karl Marx estava olhando. Né? Então, é o suprassumo, a gente vai se abraçar com a regra de Karl Marx, agora vai fazer a luta de classes, que eu fiz questão de escrever ali, né? Porque a questão da busca da justiça social seria a luta de classes, restabelecer o equilíbrio. Tá? Muito interessante, é uma pauta muito importante que acaba movimentando muito a agenda política, mas não esqueça que a gente está falando aqui de ciência e ainda não de política. Ciência, eu já falei isso para vocês, né? Max Weber separou lá ciência como vocação e a política como vocação. São duas coisas diferentes. Posso usar a ciência para aplicar de maneira política? Posso. Posso usar a política para fazer ciência? Não posso. Uma não implica na outra, né? Eu posso usar os instrumentos da ciência para tomar decisões políticas. Ok. Você vai pautar, inclusive, um estado racional de tomada de decisões. Mas eu não posso usar a política, os instrumentos, o impulso político para fazer uma ciência. Em resposta àquela política. Não acontece. Tá? Então, agora aqui a gente está olhando para a ciência, não para a política. Então vamos olhar para a ciência que ele está olhando. Condição de mais-valia. Eu quero falar com vocês na nossa última aula, acho que vai ser sexta, né? Ou sexta ou sábado, a gente vai ter essa última aula, tá? Na segunda-feira eu quero só fazer as entregas finais para vocês e comentários e fechamentos, tá? Mas na nossa próxima aula eu quero partir daí. Quero falar com alguém que tenha discutido um pouquinho mais sobre Max Weber, para a gente comentar sobre mais-valia, encerrar Max Weber e já dar um próximo passo aí, tá bom? Ficamos por aqui então, pessoal? Não esqueçam de dar uma olhada lá no link, lá no YouTube, tá? Tá a tela para vocês aí, não tá? Não, não tá, né? Nosso YouTube tá lá com a nossa lista, tá bom? Introdução à economia, tem as duas turmas. Tem coisas que eu falo na outra turma que eu não falo aqui, tem coisas que eu falo aqui e não falo na outra turma, então é bom dar uma olhada nos dois vídeos. Vai duplicar conhecimento? Não é a questão. Às vezes tem um gancho que eu coloco em uma turma e não ponho na outra, tá? Mas satisfeito com vocês aí. Infelizmente foram poucas pessoas, mas também a gente tinha pouco tempo, né? Então vamos avançar. A gente vai ter mais uma aula e a gente faz o encerramento. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.